Graça e paz, amados irmãos. Então, como eu havia comentado com vocês, recomendo também a leitura do livro de Oséias. Vamos falar agora dos profetas menores, iniciando pelo livro de Oséias, e é importante fazer a leitura desse texto bíblico, né? É um livro curto, assim como o livro de Daniel, 14 capítulos, mas é curto, são capítulos curtos, então vale a pena a gente fazer a leitura desse texto do livro de Oséias. Bom, falar sobre o profeta em si, ele pregou no Reino do Norte, em Israel, é, e a tradição judaica afirma que Oséias é o primeiro profeta canônico, mas isso não tem sido aceito por uns estudiosos mais atuais, que colocam Amós como tendo sido o primeiro livro aceito. Primeiro profeta aceito, né, perdão, o primeiro profeta canônico que foi aceito no cânon bíblico. O nome em hebraico Oshéia, né, aparece no início do livro, lá no capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, ele foi um profeta que profetizou no Reino do Norte. A presença do nome do pai dele nesse primeiro versículo pode indicar que ele tinha uma elevada posição social. Além de profeta, percebe alguns indícios preservados no próprio livro que ele apresenta como um hábil poeta. Com relação à história, autoria, data de Oséias, devem ter sido pregadas assim após a expulsão do profeta Amós do Reino do Norte, próximo da época de Tiglat-Pileser, que usurpou o trono da Síria. Isso foi por volta de 745 antes de Cristo. Então, nesse período existia uma grande confusão política ali no Reino do Norte, em Israel. Depois desse período, então, houve um longo reinado de Jeroboão, os reis que foram sucedidos rapidamente, né, depois do reinado de Jeroboão. A maioria deles foi assassinado para que viesse o próximo sucessor. Apenas após Jeroboão II, 6 reis foram substituídos em apenas 30 anos. Jeroboão II veio Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e Oséias. Então, assim, nós temos esses 6 reis aí reinando aí em um período curto de 30 anos. Então, Israel continuava ali com dificuldades, confuso, vacilante, não se sabia, né, se ele se aliava ao Egito, se aliava à Síria, para qual lado que ele iria, e Oséias critica essa posição intermediária, no meio do muro, vamos dizer assim, dos líderes de Israel. Buscavam apoio nesses reinados, mas esqueciam de procurar a ajuda de Deus. Então, isso é sempre importante a gente destacar. Verso 5, capítulo 3, verso 13 do capítulo 5. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, Efraim recorreu à Síria e mandou buscar ajuda do grande rei. Mas ele não vos pôde curar, nem sarar a vossa chaga. Lembrando sempre que Efraim, nesse caso, é um símbolo, é um sinônimo para Israel. Logo mais adiante, a gente mostra a nação vacilando mais uma vez. Capítulo 7, verso 11. Efraim é como uma pomba insensata, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. No capítulo 12, verso 1. Efraim se alimenta de vento, segue o vento oriental o dia todo, multiplica a mentira e a destruição. E fazem aliança com a Síria e mandam o azeite para o Egito. Então, demonstrando aí um povo vacilante, que não era firme nas suas decisões, nas suas convicções ali. O autor desse livro, né, deve ter sido o próprio profeta Oséias, e são seus escritos, né, os escritos são relativos são os únicos escritos relativos aos profetas do Reino do Norte que nós temos preservados, que nós temos registrados. O livro apresenta uma coleção de sermões, que deve ter sido composta pelo próprio Oséias, proferida num período de aproximadamente 25 anos, e por fim foram compilados ali por volta do ano 725 a.C. Sobre o nome
e nomes e os significados do livro de Oséias, né? Tem vários nomes, vários significados, e eles são colocados ali de forma muito simbólica, né? Para transmitir uma verdade, para transmitir uma mensagem que Deus havia passado a eles. Então, nem todos os nomes estão ligados à mensagem em si, mas todos possuem elementos importantes para a mensagem, né? Para esse período histórico que o livro foi escrito. O primeiro nome, obviamente, Oséias, nome do profeta, Oshea, em hebraico, e ele significa o mesmo significado de Josué, né? Possui o significado de Yahvé salva. Então, nós temos o significado para o nome de Oséias. Beeri, que é o nome do pai do profeta, meu poço, minha fonte. Gomer, o nome da esposa do profeta. Um dos possíveis significados é completamento, mas também a raiz da palavra é GMR, né? Digamos assim, sem as vogais, pode significar como estar no fim, terminar, cessar, retribuir ou vingar. O outro nome que aparece é de Blaim, que é o pai, né, de Gomer, filha de Gomer. Na maioria dos casos indica procedência, filiação, também pode estar sugerindo adesão ou apontando para um seguidor de algo ou alguém. Então, de Blaim pode ter significado que ela é não só filha, mas também pode significar que ela é seguidora de algo, alguém. O termo de Blaim é uma forma dupla, né? E pode significar bolo de figos. Bolo de figos fazia parte da adoração ao deus Baal. A expressão filha de Diblaim poderia estar apontando para o fato de Gomer, a prostituta Gomer, ser adoradora de Baal. Então, isso é uma possibilidade. Lohuama, um nome que tem sido entendido como desfavorecida ou não amada. Ele é composto pelo advérbio de negação lo, então lo no hebraico é não, né? E Ruama significa encontrar misericórdia, encontrar compaixão. Então, sem compaixão, sem misericórdia, desfavorecida, não amada, algo mais ou menos assim. Luami, na mesma situação, né? O sufixo o, o advérbio de negação, e o substantivo ami, ou am, povo. Então, a primeira pessoa do singular resulta na tradução ali, não meu povo, não povo meu, não é meu povo, algo assim. Depois aparece o ami, que nós já temos a tradução, meu povo, e Ruama, do texto no hebraico, né, encontrar misericórdia ou encontrar favor, algo nesse sentido. A mensagem de Oséias, do livro de Oséias, do profeta Oséias, é o amor imutável de Deus. Para o profeta, né, a falha que levou o povo à situação de calamidade, à situação difícil que eles chegaram, foi a falta de conhecimento a respeito de Deus. Nós temos um problema que é histórico, né? Capítulo 1 ao 3 do livro de Oséias. Os irmãos até sabem, com relação ao casamento, prostituta e tal. Essa é uma parte bem difícil para ser interpretada, né? Nós temos algumas sugestões de interpretação. O texto pode ser entendido como uma visão, como uma alegoria, ou uma narrativa literal ali de um fato histórico que realmente aconteceu. Um dos autores, né, eu peguei Archer Jr., ele argumenta que não há indício que possa levar o texto a ser caracterizado como uma espécie de parábola. Né? Para ele, a melhor solução é supor que na ocasião do casamento de Oséias, Gomer era pura e que só se desviou mais tarde. O grande problema da suposição que quando Deus fala ali no verso 2, né? Quando a primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor disse: vai, case com uma prostituta e tenha ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, uma hipótese, uma interpretação que parece não encontrar muita consistência ali de acordo com o texto bíblico. Já Hubbard, ele é da opinião do gênero literário dos 3 primeiros capítulos e dizendo que não é uma alegoria, né, que é literal. Ele opta ali por uma profecia dramatizada. Então, nós temos que entender ele como uma profecia meio dramatizada. Enfim, nós acabamos chegando no mesmo problema de Archer, né? Na situação que, assim, é difícil a gente conseguir dar uma explicação satisfatória para esse texto aí, para muitas pessoas. O mais importante nessa altura, né, nos nossos estudos,
procurar um sentido geral, né? Analisar qual é o sentido dessa palavra, né? De acordo com cada uma dessas teorias propostas aí, para perceber o que Deus queria falar com o profeta, falar com o povo, né? O resultado global disso tudo. Então, a mensagem, né, o ensino que pode ser tirado desse trecho, dessa passagem, independentemente da teoria que vai se escolher, da interpretação que vai se escolher, é que Israel estava agindo como uma prostituta, adulterando com outros deuses, mas mesmo assim Deus continuava amando e chamando ela ao arrependimento, tentando trazê-la de volta. Então, esse tema não está só nos 3 primeiros capítulos e ele percorre todo o livro. Então, aí nós já podemos ter uma ideia do tema geral dos livros, né? Os 3 primeiros capítulos não podem ser interpretados separadamente, né? Os nomes dados aos filhos, os profetas do profeta tem fortes elementos de ligação ali entre eles. A estrutura dos 2 primeiros capítulos é a mesma, né? Apresenta pecado, castigo, perdão. Pecado, castigo, perdão. Nós temos os textos bíblicos ali destacados. Gomer é uma clara figura para Israel. Eu acho que disso ninguém tem dúvida. A mãe citada no capítulo 2, 2 e 5 é uma referência à nação de Israel, né, e o termo amantes indica os deuses que Israel estava cultuando, cometendo assim um adultério contra Deus, adultério espiritual. Deus está sendo chamado de Baal, como é possível ver no capítulo 2, verso 16. Isso demonstra a confusão que esse povo estava vivendo. Olha só, naquele dia diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará mais Baal. Então nós percebemos aí que provavelmente já estavam chamando Deus de Baal, né? O termo Baal, ainda que ele possa ser traduzido como dono ou marido, é o nome do Deus da fertilidade, né? Que todos ali adoravam. Então isso é bem claro. Quando a gente faz uma leitura ali superficial para tentar entender ou perceber a falta do conhecimento de Deus, do que esse povo não conhecia Deus, é um dos principais pontos combatidos por Oséias. Vamos ler alguns textos bíblicos. Capítulo 4, verso 1. Porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Não conheciam Deus na terra. Capítulo 5, verso 4, parte B. O espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Mais um texto. Um clássico que nós conhecemos muito bem, né? Capítulo 6, verso 3a. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eles não conheciam. Capítulo 6, verso 6. Pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Mais um texto aí para confirmar esse conhecimento de Deus. E só para finalizar, capítulo 13, verso 4, parte B. Não conhecerás outro Deus além de mim. Então, nós podemos perceber aí como lhes faltava conhecimento de Deus. No capítulo 4, verso 8, os sacerdotes são acusados de alimentarem o pecado do povo. Vamos fazer a leitura do texto. Eles se alimentam do pecado do meu povo e de coração desejam que eles pratiquem o mal. Isso pode ser uma referência à oferta que o povo fazia pelo pecado e os sacerdotes se alimentavam, consumiam aquelas ofertas que as pessoas, que o povo fazia pelo pecado. Então, está dando uma ideia de que eles incentivem o povo que continuem praticando o pecado para que eles continuassem recebendo as ofertas, continuassem se beneficiando disso. Então, isso é uma das hipóteses levantadas aí. O termo espírito de prostituição, que é utilizado lá no capítulo 4, verso 2, capítulo 5, verso 4, é simplesmente o desejo carnal do povo. Não tem nada além disso. Capítulo 4, verso 15, são citados ali 2 locais para adoração no Reino do Norte. Como diz a palavra do Senhor. Ó Israel, ainda que queiras te prostituir, não se faça Judá culpado. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Então ele está colocando, o profeta está colocando que Israel está querendo se prostituir, estava levando Judá para que se prostituísse junto com ele. E ele está fazendo um alerta para que Judá não se contamine com isso,
não se deixe influenciar por essa atitude do povo de Israel. Lá no capítulo 5, verso 10, mudar os marcos de uma propriedade com a intenção de aumentar os limites do próprio terreno, invadindo o terreno do teu vizinho, do teu próximo, era algo condenável. A gente já vê isso lá em Deuteronômio, capítulo 27, verso 17. Maldito aquele que remover os marcos do terreno do seu próximo. E todo o povo dirá amém. O texto de Deuteronômio. Agora eu vejo o texto do livro de Oséias 5, verso 10. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Então, estava mudando os marcos, mudando a cerca, vamos dizer assim, trazendo para nós, mudando o muro do terreno para conseguir mais terras, para aumentar suas terras de forma legal. E isso era algo que era abominável. Convite ao arrependimento do povo, né, de capítulo 6, verso 1 a 3, ele tem sido entendido como uma referência para a ressurreição de Cristo. Só que parece melhor a gente entender como uma referência à ressurreição da nação após a morte que ela havia tido, que eles haviam tido, uma morte figurada, uma morte simbólica no exílio, algo semelhante ao capítulo 37 de Ezequiel. Aqui Efraim como Israel nós já falamos. Lá no capítulo 13, a passagem que está no capítulo 13, verso 14, é uma das mais difíceis do livro. Não há um acordo, né, na tradução ali, e, consequentemente, não tendo um acordo na tradução também fica difícil da gente interpretar. Alguns têm visto como uma ameaça, porque os versículos anteriores e posteriores são claramente uma ameaça. Outros têm visto como uma promessa de livramento, assim como o apóstolo Paulo entendeu e aplicou no Novo Testamento. Quando nós temos ali o termo Sheol, deve ser entendido como mundo dos mortos, sepultura e não inferno. Isso a gente já tinha falado no estudo de outro texto bíblico de um outro autor bíblico. Enfim, vamos fazer a leitura do capítulo 13, verso 14. Eu os remirei do poder do inferno, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos estão fechados para a compaixão. Então, essa tradução da NAA fala justamente aquilo que ele não recomenda, de não se traduzir por inferno. E por isso acaba dando algumas confusões. O último versículo do livro tem claras semelhanças com a passagem de livros de sabedoria, como Provérbios, por exemplo. 14:9. Quem é sábio que entenda destas coisas? Quem é inteligente que as compreende? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Tem uma semelhança aí com os livros sapienciais, Provérbios, enfim. Então, sobre o livro de Oséias, é isso. Vamos passar agora ao livro de Joel, profeta Joel. Mais uma vez, recomendação de ler. O livro de Joel é ainda menor, mais tranquilo, mais fácil ainda para se ler. E o nome do livro, o próprio nome do seu personagem principal, do seu possível autor, que é Joel, né? Joel, que significa Yahvé é Deus. É o mesmo significado do nome que foi dado a Elias, Eliahu, literalmente, Deus é Yahvé. Então, o nome Joel aparece em outras partes do Antigo Testamento, mas nenhuma dessas outras partes a gente consegue identificar se é esse profeta que aqui está. O nome do pai dele, Betuel, lá no versículo 1, engrandecido de Deus. E isso demonstra que o pai do profeta era bastante conhecido na época, possivelmente era bastante conhecido na época. Sobre a situação histórica e a data de Joel, os estudiosos mais modernos têm optado principalmente por uma data mais recente, uma data pós-exílica. Contudo, como todos os outros livros, não tem um consenso. A gente tem alguns que defendem que ele é mais natural ali pelo ano 487, 400 a.C., outros até 837 a.C., então são períodos bem diferentes. Alguns pontos favoráveis às datas mais recentes, essa posição do Clyde Francisco também, não são encontradas no livro referências a algum rei que estivesse no poder. Então, talvez isso em função de que o livro é mais recente.
ali nos anos 400 a.C., já não existia mais rei em Israel, em Judá. O Reino do Norte não é mencionado no livro, então já não existia também o Reino do Norte, para ser uma data mais antiga. É dada maior ênfase ao ritualismo do que à ética, é mais ritual do que ética, e a liderança dos sacerdotes é parecida com o que era praticada no pós-exílio. Há ainda uma referência aos gregos, no capítulo 3, verso 6, ainda uma referência aos gregos, onde diz assim: e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Então, isso também é um argumento para defender uma data mais recente. E existem evidências, capítulo 3:1 e no 17, que o cativeiro já havia terminado. 3:17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santo. Estranhos não passarão mais por ela. Então, dá uma ideia de que tenha sido escrito já com o cativeiro terminado. Pontos favoráveis à data mais antiga, então. Contrário, né? Agora, o sacerdote Joiada pode estar liderando no lugar do rei Joás. O profeta, o argumento de que não é mencionado o reino do norte, o reino de Israel, só pode demonstrar que o profeta não está preocupado com o que está acontecendo lá. Então, isso não é nada demais, segundo essa corrente de pensamento. A ética está bem presente na expressão rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Então, ele já defende o contrário. O comércio entre Tiro e Grécia já poderia estar acontecendo por aquela época. Por outro lado, o termo Grécia também é aplicado a traficantes de escravos vindo de terras distantes. Então, aquele verso 6 ali do capítulo 3, ele refuta com esse posicionamento. Com relação ali à questão do cativeiro, né, de já ter terminado, ele defende que Jó, lá em 42:10, cita, né, diz, fazer voltar os cativos. Isso é uma figura de linguagem para dizer que a situação vai ser modificada para melhor. Então, ele argumenta que ali é uma figura de linguagem. E as nações citadas como inimigas de 4-6 são mencionadas como tais no período pré-exílico. Tiro, Sidom, regiões da Filístia, aquelas nações ali, são mencionadas como são mencionadas no período pré-exílico. Então, esse é o argumento de quem defende essa posição, essa teoria de uma data mais antiga, anterior ao 400. Ainda nós temos agora as características gerais do livro de Jó, né? Assim, nós temos, por exemplo, a diferença do texto hebraico e as versões mais modernas do livro de Joel. No texto hebraico, os capítulos são a divisão dos capítulos um pouco diferente. Né? No texto hebraico são 4 capítulos e no texto moderno que nós temos são apenas 3 capítulos. Ele faz uma divisão ali a mais no capítulo 2, entre os versículos 28 e 32. Isso corresponde ao capítulo 3 do texto hebraico. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, usa essa divisão do texto massorético, e não normalmente as nossas divisões utilizadas nas versões que nós temos. Então, isso é uma diferença a respeito do livro de Joel no texto hebraico e no nosso texto em português. O tema principal do livro é o dia de Yahvé. Essa expressão aparece apenas 16 vezes em todo o Antigo Testamento. E aqui, nesse livro, que tem só 3 capítulos, aparece 5 vezes. Então, das 16 vezes que aparece em todo o Antigo Testamento, só nesse livro aqui aparece 5 vezes. E esse dia de Yahvé pode ser apresentado de 2 maneiras. Né? Primeiro, como castigo para o próprio povo de Judá, e depois, após o arrependimento, como um dia de livramento para os fiéis. Castigo e vingança para os inimigos, livramento dos fiéis e castigo e vingança para os inimigos da nação. Então, nós temos essa situação. Ainda com relação ao capítulo 2, ali fala da invasão dos gafanhotos, existe a dúvida se está mencionando, se está se referindo a uma invasão de exército ou se realmente dos insetos, né? Literalmente dos gafanhotos, como ali está escrito.
que é a preferível, né? A gente vê isso de forma mais clara ali no capítulo 2, verso 25 do texto bíblico, onde nós temos dizendo que, verso 25, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Então é preferível que seja colocado ali como gafanhotos mesmo, né? Literalmente como gafanhotos. É necessário saber, né, buscar saber o que é, saber se é o que descrito no livro aconteceu de fato ou se é uma literatura apocalíptica, né? Isso não é muito claro, a gente não consegue entender muito bem. Quando vai acontecer esse dia de Yahvé, por exemplo, que ele cita ali por algumas vezes, por essas 5 vezes no livro. A gente não tem certeza disso, né? E ainda dificulta isso na interpretação o desconhecimento do contexto histórico, né? E as dúvidas em relação ao contexto literário, uma farta utilização de linguagem, de figura de linguagem, enfim, essas coisas acabam dificultando. A respeito ali das palavras, das 4 palavras que descrevem os gafanhotos, né? Cortador, migrador, assolador, destruidor, como nós lemos aqui nessa versão da NAA, o gafanhoto migrador, devorador e destruidor. Então, nós temos 3 tipos aí de gafanhotos. Então, alguns defendem que são estágios de desenvolvimento dos gafanhotos, outros defendem que são 4 tipos diferentes de espécimes de gafanhotos, enfim. Só para a gente ter uma ideia aí do que se coloca a respeito disso, né? Só que o destaque maior nisso aí é a gravidade da destruição, né? O tamanho da destruição, e nem tanto o tipo de inseto. Não tem razão plausível para tratar de forma alegórica as palavras devorador e destruidor, interpretando como figuras que podem descrever demônios, como alguns têm feito ao longo da história. Isso não tem base para isso. Além da praga de gafanhotos, o livro trata do agravamento da situação pela seca que ocorreu em seguida, como a gente vê no capítulo 1, verso 20. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de águas secaram e o fogo destruiu as pastagens secas. Então, uma dificuldade que tiveram aí. Lá no capítulo 2, verso 1, quando nós temos: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Tocar trombetas, né, e dar alarme, como diz ali, formas de avisar do perigo que se aproximava. Toca a trombeta porque está se aproximando o perigo. Ali em 2:13, quando me fala a respeito de rasgar as vestes, né? Rasguem o coração e não suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal. Então, quando nós temos rasgar as roupas, é sinal de tristeza, de arrependimento, um ato bastante comum. A gente acaba vendo isso várias vezes no Antigo Testamento, né? Então, ele coloca que rasgue o coração, né? Uma figura que remete, né? O que induz, o que recomenda, né, ordena, podemos dizer até, um arrependimento sincero, né, uma demonstração de arrependimento sincero. Então, quando ele está falando rasgue o coração, não é, claro que todos até eles sabiam que não era algo literal, mas é um arrependimento sincero, né, uma demonstração de arrependimento de dentro. Então, baseado na esperança de que Deus volte atrás do mal que pretendia fazer, né, e mude a sentença de castigo que ele havia determinado. O apóstolo Pedro, lá em Atos 2, 17 e 21, relata a descida do Espírito Santo, né, o cumprimento da profecia que está lá em Joel 28 a 32. Ele viu o cumprimento do ensino geral da passagem aplicando para Jesus e para o ministério que ele inaugurou, né, sem se importar com detalhes, as figuras que ali tem no livro de Joel. Ok? Bom, finalizamos então o livro de Joel, um livro curto, algumas observações apenas. Agora vamos tratar um pouquinho sobre o livro de Amós. Mais uma vez, né, sugestão que seja feita a leitura do livro de Amós, um livro curto.
O significado, né? O nome do profeta Amós tem os possíveis significados: sustentado ou carregador de fardos. Então, a gente deve ter... a gente observa o significado dos nomes de Amós: sustentado ou carregador de fardos, ok? Também, sempre alerta para não se confundir com o pai do profeta Isaías, isso já, se não me engano, já disse também lá no livro de Isaías. O primeiro versículo do livro é interessante, né? Já surge a profissão do profeta, onde fala ali que ele é pastor de ovelhas, palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, e segue ali o versículo bíblico. Então, ele é um pastor de ovelhas, que no texto bíblico, né, ele é um noked, que no hebraico noked aponta para um pastor de ovelhas. Já em Amós 7,14, ele é chamado de Booker, que trabalha com vacas, com bois, e Boles Shikmin, em hebraico, aquele que arranha o fruto do sicômoro para provocar o amadurecimento dele. Vamos procurar pegar lá o texto bíblico de 7,14. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros. Então, aí, o indício da profissão, do trabalho do Amós. E, pelo que parece, ele não era só um trabalhador rural, deveria ser um proprietário de rebanho, de gado, de fazenda, né? Um cultivador de sicômoros, que era uma árvore importante para a economia da época. Ainda que Amós ele apareça pregando em Israel, Reino do Norte, ele era de Judá, como nós observamos no livro, né? Tecoa. Tecoa é uma cidade que fica ali cerca de 16 quilômetros de Jerusalém e a 10 quilômetros ao sul da cidade de Belém. Era uma cidade elevada, uma cidade alta, em que se tornava ideal ali para a defesa. Ele tinha certeza que estava pregando, né, o chamado dele, né, era para pregar em Israel por ordem de Deus. Ele tinha convicção disso. Ele é um profeta independente, né, que não podia e ele não podia resistir ao que Deus tinha mandado que ele fizesse, né? Se a gente observar lá no texto bíblico do livro de Amós, capítulo 3, versos 7 e 8, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor falou, quem não profetizará? Então ele tinha certeza de que ele era o enviado do Senhor, o enviado de Deus, e ele não podia se recusar, não podia resistir a esse chamado. No texto de Amós 1, ele dá uma data bem definida, né? Fala de vários reis ali, como nós lemos, fala de Uzias, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, né? Nós temos bem claro ali, isso. Então, nós pegarmos ali esse Jeroboão, e vale a ressalva, não é Jeroboão I, Jeroboão II, a gente muitas vezes vê nas nossas Bíblias isso ali relatado, no Jeroboão II, que é o 13º rei de Israel, reinou de 781 a 753. É o mesmo rei da época do profeta Jonas. Aí Uzias, o Judá, reinou aproximadamente em 783. Ainda que ele tenha morrido mais tarde, em 746, passou o reinado para seu filho Jotão, ainda em 757, com motivo de saúde. Jotão não é mencionado no livro de Amós, o que leva a supor que o profeta atuou antes de 757. Como existem algumas evidências arqueológicas de um grande terremoto em Samaria por volta do ano 760, né? E ele recebeu essa mensagem 2 anos antes do terremoto, deve ser um terremoto bem expressivo para estar até registrado no livro. A data da atuação dele não deve estar longe do início do reinado de Jotão, cerca de 657, 658, por aí, né? A situação ali na época de Amós era ali onde, na época que a Síria vinha oprimindo Israel, vem do norte, de 830 até 800, e aproximadamente na época que cobre de 800 a 806, a Síria conquistou a Síria. Então, era Síria com S, que estava
oprimindo Israel, Reino do Norte, e a Assíria, com A Assíria, vem então e conquista a Síria, com S, e acabou dominando ali então, né? Israel então conseguiu até reconquistar alguns territórios que havia perdido para a Síria na época, né? Por intermédio de Joás, pai de Jeroboão II, e algumas cidades então que tinham sido perdidas para o Ben-Hadad, rei da Síria, eles haviam conseguido recuperar. A Síria, no primeiro momento, não se preocupou muito com Israel, então Jeroboão II, sucedendo ao seu pai, deu continuidade às obras que já haviam sido iniciadas por ele, administrando muito bem e reconquistando os espaços que eles haviam perdido. Então, o período em que Jeroboão governou, em que Jeroboão reinou, havia uma certa tranquilidade assim, no cenário internacional. Ele conseguiu, então, conduzir Israel a um progresso econômico assim bem forte. E, em função disso também, ele teve um reinado longo, 41 anos. Né? Logo a gente vê, como a gente viu anteriormente, né, teve um período ali de 30 anos em que 6 reis governaram logo após Jeroboão II. Ele não, ele teve um período ali bem próspero, então conseguiu ser rei ali por vários anos. Bom, aspectos marcantes da sociedade na época de Amós, sociedade israelita, para a qual o profeta pregou. Os pobres eram vítimas de injustiça, a situação moral estava muito ruim, os ricos possuíam muitos bens, inclusive mais de uma casa, viviam prazeres, e inclusive os necessitados até, de certa forma, oprimidos por eles. Os centros religiosos eram bem frequentados, mas Deus não se agradava disso. Os santuários de Betel e Dan ainda não estavam funcionando. A desonestidade imperava ali nas transações comerciais, né? A desonestidade era muito grande, né? Como se tem, né, os ricos muito ricos, muito abastados, com casas luxuosas, casas imóveis luxuosos, enfim. O principal sacerdote de Israel, lá do Reino do Norte, se preocupava mais com a reputação da casa real do que com o cumprimento da palavra de Deus. Isso nós vemos ali no livro de Amós, capítulo 7, dos versos 10 a 13. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o reino no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então, o sacerdote, né, esse Amazias, não se importava muito com a questão religiosa, com o compromisso espiritual do povo, mas sim com o reino, enfim, coisas que não são relacionadas a Deus, não estavam relacionadas a Deus. A forma escrita, né, a forma literária, né, do livro de Amós é um resumo das mensagens pregadas por ele durante o seu ministério. A forma ela é concisa, um texto elegante, um bom texto, e o que dificilmente apontaria para a maneira como ele como ele falou, como ele proferiu. Então, provavelmente ele tenha escrito isso depois das mensagens de que ele pregou. A mensagem do livro de Amós, como nós vimos alguns destaques agora há pouco, é um chamado para a prática da justiça social. Né? Ele deixa claro para os seus ouvintes em Israel que o culto sem a prática da justiça para com o próximo, né, não tem nenhum valor diante de Deus, então não vale nada. Um texto breve que a gente pode trabalhar sobre isso é Amós capítulo 5, verso 24. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como ribeiro perene, indicando isso que nós acabamos de colocar aí. Alguns destaques, né, na interpretação desse livro. A expressão, quando ele fala por 3 transgressões e por 4, nós temos no texto bíblico, né, se encontra repetidamente nos 2 primeiros capítulos, versos 1, 3, do capítulo 1, versos 3, 9, 11, 13, capítulo 2, versos 1, 4 e 6. Aqui eu quero ler o verso 3 do capítulo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4 não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Então aí a gente observa
essa questão simbólica, né? Assim, por 3 ou por 4, isso por todas as transgressões, pelas muitas transgressões, né? Então, é algo assim para enfatizar, para enfatizar a punição, mas de uma forma simbólica, né? A soma dos resultados também pode ser isso, né? Porque nós temos essa questão muito forte aí dos números com os judeus. 3 e 4 transgressões é 7, o número 7 nesse caso se refere a uma completude, né? Então, por muitas transgressões, completamente. No capítulo 2, verso 8, condena-se, né, a tirar vantagem dos endividados. Veja que até isso eles estavam fazendo, né? Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas com penhor, no templo do seu Deus bebem vinho dos que foram multados. Isso é uma coisa que a gente já vinha acompanhando no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo 22, 26, fala a respeito das roupas empenhadas, né, que à noite deveria devolver a cabo para que a pessoa se protegesse do frio, né, como era exigido pela lei, e eles não estavam fazendo isso, eles estavam pegando e ficando para eles. E, além disso, como diz o texto bíblico que nós lemos, né, eles bebiam o vinho daquilo que eles haviam multado, das multas que eles haviam cobrado. Então, estava bem difícil a situação ali. Deus levantou, então, entre o povo nazireus e profetas, né, homens consagrados ao Senhor, mas o povo, além de não atender os exemplos, procurava desviar dos caminhos de Deus esses profetas e esses nazireus, os profetas, para que não profetizassem e davam vinho aos nazireus. Então, para que eles anulassem, né, o voto de nazireado que eles haviam feito. Então, o povo, até olha o nível que o povo chegou, né? No capítulo 3, verso 8, então Amós está defendendo, no capítulo 3, versículos de 3 a 8, Amós está defendendo o ministério profético, né? Ele usa de uma técnica com 9 perguntas retóricas, né? Vai trazendo lá, por exemplo, será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tivesse apanhado nada? Então, ele usa desse recurso, né, dessas perguntas retóricas, para afirmar, né, colocar aquilo que Deus tinha falado para ele, que Israel seria destruído por causa daquilo que eles estavam praticando. Então, ele usa desse recurso nesse sentido. Também no capítulo 3, né, ele usa a palavra casa 6 vezes. Não deve ser apenas ao acaso, né? Talvez para que ele provavelmente morava em tendas, mostrar para os ricos que moravam em casas luxuosas, em casas muito bem, palácios muito bem construídos. Então, isso era uma afronta para ele e para o povo que morava em tendas, ou não tinha uma situação abastada como os ricos. Falando sobre Bazã, que era uma região própria ali para a criação de gado, né? Nós temos no capítulo 4, bem famoso, bem conhecido esse versículo, no verso 1 do capítulo 4. Ouça esta palavra, vacas de Bazã. Vocês estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam um vinho e vamos beber. Então, ali era esse Bazã, onde ele cita, né, uma região própria ali para a criação de gado, para a criação de vaca. E o profeta, quando chama as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, classifica elas, né, como bem nutridas, vistosas, como vacas criadas numa região apropriada, essa região de Bazã, e que então oprimia ali os necessitados e, enfim, os pobres, não ajudava os pobres, nesse sentido que ele coloca. Lá no capítulo 12, capítulo 3, verso 12, quando ele diz, só um minuto, quando ele diz assim, diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão 2 pernas e um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas o canto da cama e a parte do leito. Então era entendido como assim, quando o pastor tivesse sido atacado por algum animal selvagem, pastor funcionário de um grande proprietário de rebanhos, então ele teria que levar
pro seu chefe, né, pro seu patrão, um pedaço da orelha, um pedaço do animal que havia sido devorado por alguma fera, por algum bicho, para mostrar, né, para o seu senhor que comprovar que o bicho tinha sido devorado, né? Fazendo isso, o pastor ficava livre de pagar prejuízo para o seu chefe, para o seu patrão. Então, é nesse sentido que ele está colocando ali, né? E ser salvo apenas um pedacinho, né? Assim como diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão 2 pernas, um pedacinho da orelha do animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas um canto da cama e parte do leito. Então, é nesse sentido, né, que ele coloca também. Ainda no capítulo 6, verso 5, né, nenhuma condenação ao rei Davi, como poderia parecer, mas sim aqueles que só pensam em festas, desconsiderando os mais fracos. Então, não estava condenando Davi, mas aqueles que só pensavam em festas, né? Ficam cantando à toa, ao som de lira, e como Davi inventam instrumentos musicais. Então, não estava repreendendo Davi, mas aqueles que só se preocupavam com as festas esqueciam dos menos favorecidos. E aí, para finalizar, não, ainda tem mais um pouquinho, ali fala que o Antigo Testamento não proíbe o juramento em nome de Deus, mas em compensação só pode ser jurado em nome de Deus. Aí não há nada, alguém ou algo que possa ser jurado além de Deus. A figura do prumo, né, que aparece em capítulo 7, verso 7 e 8, representa a avaliação que Yahvé está fazendo de Israel. Prumo, né, instrumento aí, que trabalha com construção civil, quem conhece construção civil, para verificar ali o alinhamento, né, de uma parede, de um muro. Então, se ela está dentro do padrão esperado. Então, é nesse sentido, né? Deus colocaria o prumo ali para ver se o povo estava alinhado, estava seguindo a linha, estava andando na linha, vamos dizer assim. No capítulo 8, versos 1 e 2, é bom notar que é uma ligação sonora do texto em hebraico, né? As palavras verão e fim, que é kayetz, haketz, kayetz, haketz. Então, quando Amós viu o cesto de verão, imediatamente deve ter vindo à mente dele a mensagem do fim. É isso que ele coloca ali, nesses 2 versículos do capítulo 8. Lá em 8:11, a expressão fome de ouvir a palavra de Deus deve ser entendida como uma previsão de desgraça que aponta para a escassez da manifestação divina junto ao povo, não como algo positivo, não como algo que você tem anseio, que você tem fome de ouvir a palavra de Deus. É justamente o contrário. É a previsão que aponta a escassez da manifestação de Deus junto ao povo, né? Algo negativo, não algo positivo. E finalizando agora sim, Amós capítulo 9, verso 1, a afirmação quando diz vi o Senhor é entendida como uma experiência de visão e não física, porque ninguém viu a Deus em sua totalidade. Então, ninguém viu a Deus totalmente. Uma visão é algo ali mais simbólico, ok? Então, nós encerramos essa quinta aula, segunda parte da quinta aula, e na próxima aula, então, daremos continuidade a partir ali do profeta Obadias, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês.